Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço! Então vamos lá, vamos falar do tema de hoje. Hoje eu vou falar sobre a construção da RT. A construção da ação trabalhista, a principal ação que vocês vão utilizar. É uma demanda simples. A gente tem no direito do trabalho o princípio da simplicidade, mas quando eu digo simples, pessoal, não é assim que ela não respeita ali as condições da ação, o pressuposto processual, toda a técnica e aquela construção teórica, não é isso. É porque basicamente a gente tem o princípio da simplicidade como vigente na Justiça do Trabalho, e a gente não tem instrumentos específicos, tantos instrumentos específicos quanto na área civil, por exemplo. Se a gente for comparar com outras áreas, a gente tem uma variação de nomenclaturas técnicas para o início de uma ação. Então a gente tem, dependendo da área, ações específicas. A gente não tem assim inicial, aí pode colocar ali qualquer tema. Não, mas na ação trabalhista a gente basicamente pode usufruir desse único nome e não ficar preocupado com a nomenclatura da ação, por exemplo. Os ritos são simplificados, então a gente tem ali dois ritos principais que a gente vai utilizar, o sumaríssimo e o ordinário. Basicamente, tu também pode sempre utilizar o ordinário dependendo da prova que tu vai utilizar. Se tu vai utilizar edital, notificação, intimação por oficial, então tudo isso é facultado ao advogado e simplifica a vida dele, A gente quer simplificar a nossa vida, para a gente ter uma rotina de trabalho legal, prazerosa, mais simples, mais tranquila. Então vamos falar da construção da RT e dos pontos que a gente não enxerga quando a gente está simplesmente trabalhando a teoria dela. Vale salientar que é muito bom, tá? É possível que vocês se utilizem aí, para quem fez a OAB em trabalho, por exemplo, vocês podem utilizar aquelas peças processuais. A construção é aquela mesmo. O que vai diferenciar a construção da RT daquilo que vocês... Não dá para usar modelo da internet, porque a gente sempre tem ali, naqueles modelos da internet, alguma coisa incluída que não faz muito sentido, não é uma necessidade, não é um requisito, ou alguma ausência de um ponto que é requisito e é necessário. Principalmente quando a gente for falar de liquidação aqui. Quando eu falar da construção da RT, a gente vai entrar no ponto das liquidações do trabalho, que são um pouco mais complexas do que as outras áreas, porque elas têm uma certa conexão entre todos os pontos, mas a gente vai chegar lá com calma, vai chegar lá de forma didática. Vocês vão ver que são passos tranquilos que vocês são capazes de superar. Então, iniciando, o que a gente tem de diferente, além daquilo que vocês podem agregar a vocês, o livro da Linhares, vou indicar aqui para vocês, não tem problema. A Ariana Linhares é aquele glossário, não esqueci, não sei se estou falando certo a palavra, agora esqueci. Mas aquele livro de peças processuais, ele é extremamente útil, pessoal. Vocês têm que, como eu disse para vocês, a advocacia nunca tem uma demanda realmente 100% repetitiva. Então, tu vai ter que ter a habilidade desse autodidatismo, de aprender, de estudar, de pegar o conhecimento e aplicar. Sempre vai ter alguma coisa ali nova. E tu precisa desse autodidatismo para tu poder, em casos atípicos, ser o primeiro. Não precisar entregar uma demanda ali em que tu foi o primeiro atingido, tu conseguiu captação sem encontrado, e aí tu fala, mas nunca ocorreu essa demanda, então tu fica com receio. Eu lembro que teve ações que eu fiz, que eu sempre quis fazer na faculdade, que era uma ação rescisória e uma reconvenção. Quando eu tive a oportunidade de fazer, para quem que eu ia pedir modelo de reconvenção de ação rescisória? Não é assim que funciona, Mas a gente seguiu ali aquelas técnicas que a gente aprende, inclusive, na prova do AB. Aquilo vai ser útil para vocês, pode utilizar sem medo, que vai funcionar, porque vocês vão preencher os requisitos da demanda. Porém, o que não se fala, o que não tem ali e o que é uma grande dificuldade de vocês quando vão construir a RT
E a gente consegue enxergar isso. Porque na OAB, na faculdade, em concurso, tudo isso, a narrativa já vem organizada. E vocês precisam da narrativa organizada para poder dar uma resposta concreta ao que estão entregando para vocês na OAB, estão entregando para vocês em concurso, ao que estão entregando para vocês ali no exercício da faculdade. A narrativa tem que vir perfeita para que tu possa responder com certeza sobre aquilo que está sendo perguntado. Só que na vida real isso não acontece. Na vida real, o contato com o cliente, vocês vão perceber que ele traz uma certa aleatoriedade. Por quê? Porque são pessoas diferentes, que têm dores diferentes e dão importâncias diferentes para cada tipo de irregularidade. Tem gente que não se importa se o recolhimento de FGTS não está adequado. Tem gente que não se importa se não tem descanso. Não se importa, mas tudo isso, né? A gente fala assim, dão uma importância menor para isso, dão importância para outras coisas. Por exemplo, minha comissão de venda tem que estar certinho. Não me importa tanto o descanso. Agora, se não me der o descanso, para mim já tem uma relevância maior. Então, o teu cliente ele chega com a dor que é específica dele, que ele analisa ali da perspectiva dele e o que dói mais nele, embora aquilo certamente esteja causando impacto nele. Ele tem uma resistência, ele tem uma tolerância maior em determinados pontos. Então, quando tu vai construir a narrativa, tu não pode se debruçar apenas em copiar, né, aquilo que está sendo dito a vocês. Vocês têm que direcionar o atendimento. O atendimento, vocês têm que ter um atendimento clínico, direcionado para fazer perguntas pontuais que vocês possam extrair a narrativa e organizá-la. E aí, falando da organização dessa ação, a primeira coisa que eu quero que vocês, cara, se vocês pararem e usarem isso que eu vou falar para vocês, vai dar muito certo. É organizar essa narrativa, tomar os fatos da forma mais cirúrgica e pontual, dando ali as informações dos fatos geradores de cada pedido que lá à frente tu vai incluir na demanda. Então tu vai dividindo parágrafos pequenos, contando como foi a evolução do contrato de emprego, como ele iniciou, como aconteceu, como ocorreu aquela relação de trabalho e se teve alterações no meio do caminho. Por que os fatos eles são tão importantes e vocês têm que doar bastante tempo para eles? Porque quando vocês atendem uma pessoa e ela narra ali por 1 hora, 2 horas, meia hora, que seja, quando ela começa a explicar para vocês tudo isso que aconteceu na relação de emprego e vocês identificam os pedidos, vocês ficam ansiosos para construir o pedido, para indicar o fundamento do que aconteceu. E não fazem uma narrativa muito boa. Por quê? Porque já está na cabeça de vocês já escutaram, já se tornou óbvio. Só que o que acontece lá na frente não é óbvio para o juiz. O juiz não vai passar o tempo que vocês passaram com o cliente de vocês na audiência com aquela pessoa, com aquele reclamante. Ele vai passar um tempo muito mais enxuto, muito mais curto. Então, você tem que facilitar o acesso ao juízo de todos os fatos que ocorreram, porque a partir do momento que ele identificar os fatos e todas as etapas e toda a evolução do trabalho, ele automaticamente vai identificar os fundamentos daquela demanda. Ele automaticamente vai, na cabeça dele, vai acender uma lâmpada ali dizendo, olha, tem esse pedido, tem aquele pedido, esse fato acarretou nesse outro pedido aqui, esse pedido está limitado por essa situação. Então a narrativa é o ponto mais importante, a dissertação dessa narrativa que começa, ela não vem perfeita, ela não vem organizada, ela vem desorganizada. E tu vai ter que direcionar e construir primeiro esses fatos, dando a pontuação ali nos fatos que vão gerar os pedidos. Exemplo, a pessoa foi colocada, estava numa função de risco de vida, né? Ela estava numa função que havia risco de vida. Vai ter que relatar desde quando e por quanto tempo ela passou exposta a essa situação. Ela pode ter iniciado a função dela no trabalho, ali formalmente em uma função específica, e ter alterado para uma função posteriormente, ou para uma atividade, acumulada uma atividade que ia expor ela a uma atividade de risco à vida. Nesse caso, o que a gente vai ter de verba? Qual é o fato gerador do risco vida? Periculosidade. Eu vou ter que narrar o momento que isso iniciou. Eu vou ter que explicar a evolução até isso acontecer, para que lá na frente o juiz possa extrair isso e mandar pagar. Tem que indicar quanto ele recebia. Qual era o salário base dessa pessoa? Era o salário mínimo que ela recebia ou ela recebia mais, né? Diante dessas funções que ela exercia. Porque é isso que vai servir de base para a gente tirar o valor da periculosidade, por exemplo. Quando a gente faz referência aqui ao risco de vida, né? Uma situação de motoboy, uma situação de frentista, uma situação
de qualquer situação em que tu possa extrair o risco vida e, portanto, o fato gerador da periculosidade. Mas qual é o mais importante? Eu identificar os fundamentos, eu indicar os fundamentos? Não, o mais importante é tu relatar esse ocorrido e determinar por quanto tempo ele ocorreu e qual era, por exemplo, o salário recebido. Então, quando a gente começa a construção da RT, para facilitar o raciocínio de vocês, por onde eu vou começar? Já que existe uma grande gama de fundamentos aí, uma grande gama de fatos. E o cliente, ele não começa a história do início. Eu fui contratado. Ele não vai contar a narrativa certinho. Ele vai chegar te perguntando um ponto específico, que é a dor dele. Tu vai escutar e vai direcionar o atendimento para tentar compreender. Por vezes, tu não vai estar escrevendo ali toda hora, né? Tu vai estar simplesmente escutando ele, para que ele desabafe o que ele quer. Ele vai lá desabafar o ponto que doía, o ponto que ele está insatisfeito, até o momento que, quando ele entregar isso, der uma resposta, tu vai falar, agora eu vou direcionar o seu atendimento. A gente vai chegar nesse ponto, a gente vai chegar na instrumentalização desse pedido para regularizar, mas eu preciso entender como foi iniciada a sua relação de emprego. Me conte, e aí vai direcionar o atendimento para que primeiro tu extraia daquele atendimento, por exemplo, as jornadas. A gente quer um reconhecimento de vínculo? Vamos trabalhar com a hipótese aqui de um reconhecimento de vínculo e uma periculosidade, tá? Uma hipótese prática. Então a gente vai reconhecer o vínculo, como a gente vai começar? Perguntando quantos dias ele ia até o emprego. Ele ia de segunda a sábado? Esse o primeiro caminho. Olha, trabalhava de segunda a sábado. Em que jornada? Que horas você começava a trabalhar? Que horas saía? Tinha descanso? É um parágrafo. Iniciou o trabalho na data X, com a jornada tal, na função Y, tá? Então vamos lá, ele era motoboy, iniciou em dezembro ali de 2020 e iniciava a jornada às 8 da manhã e saía às 8 da noite. Tinha 1 hora de intervalo. Pronto, coloquei segunda a sábado. Coloquei ali a jornada. Expliquei como é que funcionava, como se deu o início do contrato. No entanto, e recebia, pela conta prestação de serviço aí, pelo trabalho realizado, um salário mínimo e nada mais. Quando eu falo isso para o juiz, ele já identifica a jornada, ele já identifica a habitualidade, ele já identifica a onerosidade, ele já vai identificando os requisitos do vínculo de emprego automaticamente. E vocês estão ansiosos para fundamentar, mas ele não quer saber disso, ele quer saber, conta mais dessa história. Me conta mais, o que aconteceu depois daí? Nunca regularizaram? Não, nunca regularizaram. E o que mais aconteceu? Mudou a jornada? Ele continuou nessa função? Como foi que funcionou? E tu vai relatar como era o contrato. Se houve mudança de jornada, tu vai explicar a mudança de jornada. Houve mudança de salário? Houve mudança de salário. Você vai iniciar ali pelos parâmetros do que preenche o requisito do vínculo de emprego. Se já tiver reconhecido, ainda assim vai relatar os períodos e a forma e as funções de trabalho. E depois disso, vai trabalhar as questões de verbas específicas não recebidas. Ele não recebia vale transporte, ele não recebia, dependendo da situação ainda, se ele for motoboy, talvez não precisasse se ele fosse de moto. Mas a grande questão é, tu vai indicar aquilo que ele deixou de receber. Diante da irregularidade, nunca recebeu férias, FGTS, 13º. 13º é uma verba até que é bastante entregue por conta da sua divulgação, né? Tu vê, com o conhecimento divulgado, ele facilita o acesso à justiça, facilita o acesso à prática legal daquilo. Então, 13º ele é uma verba muito falada, porque a gente tem a gratificação, é uma gratificação natalina, todo mundo pensando no Natal. O comércio está louco, então todo mundo está falando sobre 13º. E até as pessoas que estão no trabalho informal, às vezes recebem o 13º simplesmente por essa convenção aí social sobre a importância do período natalino, né? Sobre a importância de dezembro, da virada de ano e tudo mais. Então acaba recebendo. Tu vai indicar ali para o juiz o que ele recebeu, o que ele deixou de receber, mas tu sempre vai iniciar pelo contrato. E depois do contrato, depois de feita a narrativa sobre como foi a progressão do contrato, tu vai indicar, por exemplo, as faltas que ocorreram, as irregularidades que estavam presentes, e aí sim tu vai passar para a construção dos pedidos. Só que na construção dos pedidos, aí vocês já estão ansiosos. Agora eu vou botar fundamento. Agora eu vou botar súmula. Agora eu vou botar o J. Não. Porque quando for falar de vínculo de emprego, o que tu vai iniciar aquele pedido, né? Vocês aprendem isso na OAB. E é isso mesmo. Só que a narrativa tem que ser bem clara, bem mais clara. Tem que ser aquela narrativa perfeita, como se ela tivesse vindo pronta.
E ela não vem pronta. Mas quando tu for instruir o pedido, tu pode inclusive tirar lá do parágrafo do fato e colocar lá no pedido de reconhecimento de vínculo. Olha, o trabalho iniciou com essa função, com essa jornada, com essa habitualidade, com esse recebimento de salário. Eu vou aprofundar sobre jornada no tópico de reconhecimento de vínculo. Eu vou querer quantificar a jornada ali, explicar pontualmente a ausência de descanso, por exemplo. Vou falar sobre a ausência de descanso no tópico de reconhecimento de vínculo? Não, porque ali a gente quer a habitualidade. A gente quer os requisitos do vínculo. Então, ter descanso ou não vai fundamentar o reconhecimento do vínculo. Então, o fato que eu vou incluir naquele pedido, né, e mérito, né, quando a gente fala sobre mérito, o mérito é fato e fundamento, pessoal. Então, o fato é altamente relevante para o mérito daquela questão que tu está pretendendo. Então, tu vai iniciar por ela, sempre pelo fato. Várias vezes eu vou corrigir demanda de advogado, e quando eu vou olhar, aí lá está, 13º. A lei para da gratificação natalina fala isso, e é isso. Começa por aí, tá errado. Tem que começar pelo fato. Ele não recebeu o 13º. Ele recebeu o 13º. Então, tu tem que iniciar todos os fundamentos com os fatos geradores daquele pedido. Então, quando tu for alimentar ali aquele pedido, inicia pelo fato gerador dele. Sempre. Coloca isso na cabeça de vocês, sempre. Por quê? Porque o juiz vai descer atrás dele. Imagina se o juiz, no meio da audiência, ele vai instrumentalizar as perguntas da periculosidade. Aí tem uma narrativa de 2 folhas sobre a relação de emprego e suas alterações. Aí ele vai ter que procurar naqueles parágrafos os fatos geradores da periculosidade. Ou o trabalho. Tu quer dar trabalho para quem vai julgar a tua demanda? Não, né? A gente quer facilitar o trabalho dele. Então, tu vai colocar esses fatos geradores no início da fundamentação da periculosidade, para quando ele for rolar a tua RT, ele já encontrar o fato específico que fundamenta aquela periculosidade e em que período eu estou tratando sobre periculosidade, por exemplo. Se eu estou tratando sobre reconhecimento de vínculo, eu vou lá extrair os requisitos do reconhecimento de vínculo no tópico de reconhecimento de vínculo. Os fatos, eles podem ser tem gente que pode até abrir mão disso, porque já pode colocar direto nos pedidos ali pontuais, mas é bom a gente construir os fatos primeiro em ordem, porque ele dá uma certa cronologia, né? Dá um tempo cronológico ali da relação de emprego, e isso facilita algumas compreensões e alguns gatilhos. Tem gente que toma a narrativa de RT fazendo lista. Não dá para fazer isso, porque tu deixa de enxergar como foi o tempo cronológico, como foi que se perpetuou o contrato, como ele evoluiu, né, o que aconteceu com esse contrato, e por isso tu acaba deixando de enxergar muita coisa. Tu acaba colocando informações, tu recebeu isso, o cliente vai lá e marca, né, faz aquela fichinha. Aí ele faz essa ficha, e aí tu tem um dado problema, porque tu vai vendo dados, só quando tu vai tentar colocar numa história, tu fala assim, não está batendo. Por quê? Porque deu informações de dados soltos. E tu precisa desse tempo cronológico para poder ajustar a narrativa. E se tu não fizer isso, tu vai colocar em risco a tua instrução lá na frente. Então a RT ela é muito importante que ela tenha sido construída, que ela seja construída com a narrativa cronológica dos fatos. De como se deu a relação, de como foi as alterações, o que aconteceu no meio do caminho, se teve descanso ou não teve, se tinha dias que eram diferentes de outros durante a semana. Nos fins de semana a gente tinha uma jornada maior do que no dia da semana. Então tudo isso tem que ser exposto ali nos fatos para ajudar na narrativa, inclusive da construção dos pedidos lá na frente. Só que quando tu for construir os fundamentos, não te preocupa. Assim, não vai com toda a sede ao pote para construir a fundamentação, porque por muitas vezes ela está consolidada. Quando a gente vai trabalhar a fundamentação, basicamente é quando a gente tem um caso de distinguish, quando a gente tem um caso diferencial, e a gente precisa instrumentalizar mais os fundamentos para demonstrar para o juiz que aquele caso é atípico e a gente precisa fazer uma leitura doutrinária hermenêutica mais profunda do que o comum. Né? Porque o comum ele já está ali consolidado no fundamento e o juiz vai perceber se tu integrar os fatos geradores na hora que tu for fundamentar ele. Então facilita a vida dele. Tá? Não sai enchendo. A RT bonita, a ação que é bonita, é aquela que eu consigo ver clareza e transparência nela, eu consigo acompanhar a relação de emprego e as situações que iam acontecendo do início ao fim. Se a relação teve alterações por diversas vezes de jornada, a gente estava corrigindo uma ação agora, tinham
3 jornadas dentro de um mesmo contrato. Iniciou com uma jornada, depois foi para outra jornada, depois foi para outra jornada. Como é que eu vou relatar isso? Eu vou relatar dizendo por que houve alteração, falando que, olha, a jornada era essa, a partir da data tal foi modificada para essa, e depois, sempre começando com o contrato, né, e as formas como ele evoluiu, e depois tratando das verbas específicas que estão ausentes. Não tinha descanso no domingo. Então, posteriormente, eu vou tratar sobre isso. Mas primeiro eu vou colocar a narrativa da evolução da relação de trabalho e como ocorreu. Outro ponto muito relevante, pulando os fundamentos, depois porque os fundamentos vocês têm facilidade. Eu não tenho muita dificuldade em fazer vocês compreenderem a aplicação legal, a aplicação das jotas, das súmulas, das doutrinas. Vocês conseguem compreender, vocês têm facilidade de captar essas informações. Mas tem um ponto que vocês abrem mão e que ajuda a caminhar de forma absurda. Eu até apelidei ele ontem de a arca. Mas basicamente é a liquidação do trabalho. Então quando vocês vão fazer cálculo trabalhista, se tu não consegue liquidar uma demanda, eu posso te antecipar daqui, sem nem ver, quase certeza, que tu não aprofundou o suficiente aquele pedido para compreender os fatos geradores dele e os limites daquele pedido. Ainda não está bem fundamentado materialmente. Não é porque tu não sabe fazer cálculo. É porque os cálculos do trabalho, eles são teoricamente simples. É somar, subtrair, dividir e multiplicar. São coisas simples de ter uma calculadora a teu favor. Tem um PJE Calc, que é uma calculadora super avançada, que ele já te antecipa muitos passos. E por que eu não consigo fazer o cálculo trabalhista? É isso que me para em relação à RT. Porque tu ainda não entendeu todos os fundamentos do teu pedido. Se tu entender todos os fundamentos do teu pedido, se te aprofundar legalmente, se te aprofundar doutrinariamente, duvido muito que tu não consegue calcular. Porque quando eu falei aqui, por exemplo, de periculosidade, tu sabe que é colocar a vida ali em risco. Tua vida está em risco, então 30% de periculosidade. 30% do quê? Do salário base. Se eu sei todos os fatos geradores, é fácil identificar o que está faltando. É fácil identificar como chegar ao resultado final. E a liquidação é o resultado final, gente. Tem uma história que eu colhi de um livro que eu estou lendo recentemente, né? Ainda estou aí no meio do caminho dele, mas ele fala sobre a importância de tu ter noção de quando o projeto está finalizado. Quando ele chegou ao final. Porque se tu tem noção de como é o projeto final, como é o projeto pronto, quando tu chega no final, tu fala assim, aqui acabou. Está pronto, está entregue. E esse momento é o momento do cálculo trabalhista. Quando tu termina a liquidação, quando termina a RT e faz o cálculo, tu fala assim, a RT está pronta. Ele dá a última martelada e fala assim, ela está pronta. Por quê? Porque eu consegui alcançar o resultado final. Eu consigo ver a pretensão que eu estou pedindo em números. Eu consigo identificar o resultado dela. E para identificar o resultado, eu tenho que ter informado todos os fatos geradores daquele pedido, como o período em que ele é cabível, como o salário, referência, como o percentual que eu conheço, né? Porque a lei me deu. Entendeu? Então, basicamente, todos os pedidos em relação à RT, eles se transformam em números. E por que há uma complexidade? Porque no direito do trabalho, os cálculos eles não são isolados como em outras áreas. Exemplo, se eu tenho numa área civil um dano material e um dano moral, não necessariamente eles influenciam um no outro. A gente tem uma influência um do outro aí quando se trata de um dano reflexo, né? Um dano moral reflexo, por exemplo. Porém, eles podem não ter nada a ver uma coisa com a outra. Então, o dano material é alimentado, é formado, é calculado a partir de recibo. Tá aqui ó, o recibo. Bateu meu carro, gastei isso aqui para consertar. Recibo, dano material. Dano moral, aí eu vou arbitrar. Não tem muita referência. Então, se eu posso dar o dano moral pensando só nele, pensando só no fato do constrangimento, a psique, né, e o ato ilícito, os requisitos da responsabilidade ali, e o dano material eu vou analisar sobre o ato ilícito e o impacto ali material mesmo, monetário, que eu já estou conseguindo identificar que eu tenho prova. Então, eu posso mexer nesses dois parâmetros de forma isolada. No caso da Justiça do Trabalho, não. Os cálculos trabalhistas, por exemplo, se eu vou falar de férias e 13º, elas têm referência à remuneração da pessoa. Então, se eu altero a remuneração da pessoa, não é uma coisa isolada. Não é tipo assim, aumentei o salário, dupliquei o salário dele. Quando eu duplico o salário dele, eu também vou duplicar o valor de férias, eu vou duplicar o valor de 13º.
Então, o cálculo do trabalho, ele há essa complexidade porque ele há essa união, né? Quando eu movimento uma peça, todas as outras também podem ser movimentadas. Raramente uma peça é movimentada de forma isolada. Então, por isso que tu precisa aprender a liquidação, porque tu vai conseguir enxergar o resultado final. E conseguir enxergar o resultado final facilita todos os teus passos, porque tu sabe quando tu chegou na tua meta. E construir a RT tem que ser pensado nessas etapas. Eu vou primeiro começar pela narrativa, e a narrativa tem que ter todos os fatos geradores do pedido que vai ter lá na frente, que eu vou liquidar lá na frente. Então, construir a RT é entregar para o juízo toda essa clareza, todo esse tempo de atendimento que tu realizaste. Então, eu realizei um atendimento de meia hora, 1 hora, 2 horas. Eu tenho que reduzir o acesso àquela narrativa, facilitar o acesso àquela narrativa, porque tu é o profissional na mesa, cara. Se tu é o profissional na mesa, tu sabe qual é o fato gerador. Tu vai saber excluir os fatos que não interessam para fomentar aquela pretensão. Agora, se tu for colocar todos os fatos em cada pretensão que tu está realizando, o juiz vai ter uma extrema dificuldade de acessar. Ele vai ter que refazer, basicamente, o teu atendimento no momento da audiência. E ele tem tempo para fazer isso? Não tem. Não tem. A gente está vivendo um mundo aí profissional, não é o mundo ideal, então não tem como ele fazer isso. Ele vai doar aí, tecnicamente, ele pode até acelerar esse processo fazendo perguntas pontuais, mas ele não pode refazer o teu atendimento. Então, o maior tempo, o advogado tem o maior tempo com o cliente. E ele não pode acreditar que o juiz, por ter pedido 13º, o juiz não pode deduzir que estão presentes os requisitos ou que está tendo o inadimplemento. Ele precisa identificar os fatos geradores ali naquele pedido, naquela pretensão. Assim vai acontecer com hora extra, assim vai acontecer com intrajornada, assim vai acontecer com adicional noturno, com periculosidade. Trabalhou na hora noturna, quando eu for falar de adicional noturno, eu não vou falar da hora diurna. Porque o fato gerador do adicional noturno são as horas noturnas. Então, qual o fato que eu vou colocar ali naquela pretensão? Olha, ele trabalhava nessa jornada aqui noturna. Entenderam? Então, eu tenho que construir, iniciar a atividade por esses fatos. Porque eles vão esclarecer o juízo nos pontos relevantes para aquela pretensão. Esse é o mais importante. A gente toma esse tempo, né, de direito material. Já falei para vocês que o jogo aqui é diferente. Mas o direito material, ele também, ele já sabe. Ele fez ali, só naquele dia ele fez umas 12 audiências que falaram sobre hora extra e adicional noturno. Então ele já identifica, ele só precisa dos fatos geradores. E é esse o teu trabalho. Organizar os fatos geradores para que ele tenha facilidade de acessar e construir a prova de convencimento de que aquilo realmente aconteceu. E aí os fundamentos, claro, tem que estar lá, né? O fato, ele faz o fundamento e faz o pedido. Olha, eu quero isso. E o que é esse eu quero isso? Essa clareza que é importante. Porque o que a gente pede para o juiz? Quando acontece uma coisa, quando acontece uma irregularidade, a gente vai fazer um pedido. Esse pedido tem que ser claro para ele. O que eu quero? Olha, eu quero que pague. É uma sentença condenatória. Eu quero que condene a parte contrária a pagar. Eu quero que obrigue a parte contrária a fazer a assinatura, a realizar a assinatura. Então, tem que ter clareza de pedido do que tu quer alcançar com aquele relato. Então, eu vou fazer o relato da pretensão, dos fatos geradores dessa pretensão, e no final, eu tenho que ter a clareza de como eu reparo isso. Ah, foi um dano intrínseco? Então, um valor que o satisfaça, que arbitre e satisfaça, que eduque, coloca lá, né, os termos doutrinários, mas como eu disse, o que é mais importante? Iniciar com o fato do constrangimento. O que preenche os requisitos da responsabilidade. É isso que tu vai entregar de mão beijada para o juízo. Para que quando tu realize o pedido, ele fale, não, faz sentido. Esse fato vai iluminar a cabeça dele, vai gerar esse tipo de pretensão. Eu conheço os fundamentos. Ele conhece os fundamentos. Tu conhece os fundamentos. Né? Tu vai aprofundar, não conhece, vai aprofundar, vai colocar lá, mas ele vai ver. Tu tem que identificar os fatos geradores. E aí, posteriormente, tu vai falar, esse pedido satisfaz essa ilegalidade, devolve justiça, repara o que não foi pago, deixou de pagar, então tem que ter clareza no pedido. E o que facilita essa clareza para te dizer se a tua demanda está bem construída e bem solidificada, pode ter certeza, é a liquidação.
é o cálculo trabalhista, porque quando tu realiza o cálculo, tu consegue identificar todos os fatos geradores, tu tem todas as informações do pedido, então tu consegue ler ele do início ao fim, de trás para frente, de frente para trás. Porque está formada, né, a história da arca, né? Eu nem contei a história da arca, vou contar a história da arca para vocês, rapidinho, 2 minutos. O que acontece? Foi feito um pedido pelo rei que construísse um navio enorme, um navio de guerra, porque ele estava com medo de suas terras serem invadidas, e em vez de construir um monte de navio para batalhar, ele falou, quer saber, eu quero um navio enorme, um de 400 metros. E botou o cara para trabalhar, colocou um terreno enorme lá de floresta, tem 1 quilômetro de terra aqui. Pega essa mata toda e constrói esse navio, e tu tem o cofre aberto, cofre público aí, cofre do rei, pronto, pode usar. Trabalha, eu quero esse navio, 400 metros de navio. Chegou perto dos 400 metros, o rei pediu que aumentasse o navio. Coloca 500 metros. Não, agora eu não quero mais 400, eu quero 500 metros de navio. E em vez de 36 tanques de guerra, que era inicialmente, ele falou, bota 48. Não quero mais 36. E bota fileira dupla. Depois, antes de chegar nos 500 metros, ele aumentou para 600 metros. Até que no final o cara não aguentou mais, infartou de tanto alteração no projeto. Chegou no final, aumentou para 700 metros, mandou botar estátua, mandou botar do lado estátua, aumentou o número de tanque, finalizou com 700 metros o navio. E no final o navio naufragou. Cerca de 2 km. Demorou um tempão, foi o navio mais caro, segundo a história não lembro de qual período, né, que existia. Porém, o navio naufragou. Por quê? Porque tinha um erro que a gente não conseguia visualizar qual era o fim desse projeto. Qual era o fim do navio. Toda hora mudava. Então a gente não conseguia enxergar. E quando a gente consegue enxergar o projeto final, fica mais fácil da gente caminhar até ele. E esse projeto final da RT é sempre a liquidação. Só que vocês não trabalham ela de uma forma fundamentada, vão entregando de forma aleatória. E isso vai prejudicar, como a gente já falou em outras aulas, a avaliação da demanda. Vai prejudicar voltou, a bateria está caindo aqui. Vai prejudicar o alcance do resultado pretendido. Por quê? Porque eu não tenho noção do projeto final. Eu fiz o pedido, mas eu não tenho exatidão, não tenho certeza, precisão sobre se o resultado final, aquele valor que eu quero reparar, está correto. E quando tu não tem certeza disso, é porque tu não conhece todos os fatos geradores daquele pedido. Como ele se constrói, da onde ele advém, quais os seus parâmetros, em que período, tudo isso. Mas quando tu conhece isso, é fácil identificar. Mas tu precisa te aprofundar para poder chegar a esse alcance. Primeiro, essa é a etapa mais importante da RT, então a gente calcular. Não, essa é a etapa que solidifica. Tenha certeza absoluta que isso vai solidificar a tua demanda. Porque quando tu conseguir enxergar todos os parâmetros dos teus pedidos em números, tu vai entender. Exceto se for uma obrigação só de fazer. Tu vai falar assim, entendi, essa demanda está organizada. Não há nada, né, como um cubo mágico, está perfeito, está organizado. Não há nada fora do lugar. Eu consigo ver quando eu solidifico a demanda com um cálculo e eu consigo perceber ele todo. Mas é o mais importante? Olha, eu vou dizer que não, por conta de um ponto. A solidificação, com certeza, ela lustra a tua RT. Ela fala assim, tá aqui, tá pronta, aumenta a chance de resultado, aumenta a chance de acordo, aumenta o retorno por aquela demanda de uma forma absurda, tá? Porém, os fatos são possíveis que te entreguem bastante resultado se eles estiverem claros e tu tiver uma boa narrativa. Então, trabalhar a organização da narrativa que vem do cliente de forma desorganizada, com certeza eu colocaria como um ponto mais relevante da demanda. Simplesmente por a gente estar tratando de direito, simplesmente não, né? Não é tão simples, mas tecnicamente por a gente estar tratando de direito indisponível. Então, como a gente está tratando de direito indisponível, de um procedimento simplificado, né? A gente, do indúbio pró-operário, a gente tem ali uma proteção daquela relação. Por conta desses requisitos, a narrativa bem construída, bem esclarecida sobre como ocorreu a relação de emprego, pode trazer retornos positivos e altos diante desses princípios. Então, tu construiu a narrativa, o juiz vai identificar os fundamentos e ele vai te entregar a resposta jurisdicional positiva e aí tu vai ter um retorno financeiro.
É suficiente? Não, porque sem a liquidação, tu pode, inclusive, faço isso semanalmente, galera. Semanalmente. Tem trabalho com consulta de liquidações de sentenças para algumas empresas. E quando eles me mandam a liquidação, às vezes a minha resposta para eles é a seguinte: paguem a conta porque eles liquidaram errado. E o advogado ganhou. Então ele poderia ter levado ali da demanda. Ele ganhou, já teve trabalho de instruir o processo, de construir o relato adequadamente. Aí ele ganha o pedido. E o pedido está ali limitado a 20 mil, ou foi liquidado dessa forma. Mas na verdade, se fosse adequar aos parâmetros, se ele tivesse aprofundado os parâmetros, ele ia ganhar cerca de 30 mil. Então fala assim, paga os 20 mil e deixa o processo para lá, porque vocês acabaram de ganhar um benefício de 10 mil reais. Isso é a coisa mais comum que acontece. O contrário também ocorre bastante. Quando a pessoa ganha uma demanda, mas aí tu vai deixar o teu processo à sorte. A pessoa ganha uma demanda e algumas empresas acabam pagando, né, um valor ali de condenação em torno de 20, quando na verdade deveria pagar em torno de 15, 10, mas ela não soube analisar os pontos que majoraram de forma equivocada o valor da condenação. E às vezes já está até precluído, às vezes o erro vem lá de alguma etapa que não foi manifestada no momento adequado, está precluído, vai pagar daquela forma mesmo, de forma injusta. Ou então o advogado venceu, vai levar, ele vai ficar feliz, mas ele não está sabendo que ele está perdendo dinheiro, porque ele não tinha se aperfeiçoado nesse momento de cálculo trabalhista, nesse momento de liquidação, que vai apontar a solidez da demanda dele, que vai apontar o retorno pretendido adequado. Então, toda vez que eu vou construir a RT, eu sempre começo por aí. Deixa eu traduzir para o juiz, facilitar para ele, em cada pretensão, os fatos geradores de cada pedido. Se eu estou falando de periculosidade, eu não preciso ficar falando da jornada em excesso. Eu vou lá e falo do fato da exposição da vida em risco e acabou. Se eu vou falar de adicional noturno, eu também não vou ficar falando da jornada diurna. Eu vou falar da jornada noturna. Então, quando eu for iniciar o pedido, a construção do pedido adicional noturno, eu vou falar do fato da jornada dele ter ultrapassado o período de jornada diurna e estar dentro da jornada noturna em X horas. Entendeu? Não precisa ficar resgatando todos os fatos, porque senão é a mesma coisa que deixar os fatos lá. O juiz vai ter que investigar tudo aquilo e tu quer dificultar a vida dele? Não quer. Para de ser soberbo. Ele que se vire, pelo amor de Deus. O resultado vai para ti, vai para o teu escritório. Tu não quer solidificar isso? Então, faça com a maior clareza possível. Depois disso, faça o pedido que realmente entregue aquilo. Repare, satisfaça e aprenda a alcançar a arca, o resultado final. Qual é o limite? Como é isso pronto? Como é essa RT pronta? Porque senão tu tem chance aí de naufragar, tá bom? Então, a construção da RT, lembrem sempre de trabalhar essa narrativa, de ser clínico, de dar atenção ao cliente, a dor dele, que é diferente em cada um, dói de uma forma diferente em cada um, como a gente falou, cada um vai trazer alguma coisa diferente por conta da sua tolerância a cada irregularidade, mas tu vai escutar e redirecionar o atendimento para poder fazer essa evolução contratual e como foi aquela relação de emprego durante todo esse período que ele estava lá, né? E a partir depois dessa construção de relato, isso vai te ajudar muito, porque às vezes tu vai identificar assim, era assim, eu sempre fazia tanto de hora extra. Olha, essa pergunta é muito ignorante. Às vezes eu sou, às vezes eu acho que eu sou até grosseiro com vocês, mas não é um ignorante ruim, tá? É porque às vezes as perguntas, não é que elas são burras, não existe pergunta burra. Eu não acredito nisso. Existe pergunta incompleta, tá? Tu me perguntaram assim, ele trabalhava de segunda a sábado, ou na verdade assim, trabalhava 8 horas por dia, 9 horas por dia, 10 horas por dia. Vou botar esse exemplo para vocês entenderem o que é uma pergunta incompleta. E vocês vão perceber que não é uma pergunta boa, é uma pergunta válida, tá perguntando certo. A pessoa trabalhava 10 horas por dia. Quantas horas extras ela tinha? A gente tem essa pergunta, acontece muito. Eu posso dar essa resposta? Não consigo dar essa resposta, porque ela é incompleta. Porque se eu só falar que por dia ele trabalhava 10 horas, eu não consigo extrair a quantidade de hora extra sem saber quantas vezes na semana ele trabalhava 10 horas. Então a pergunta é incompleta. E às vezes tu perguntar para uma pessoa, por exemplo, em instrução de audiência, quantas horas ele fazia hora extra? Hora extra é um termo técnico.
Ele sabe o que é tempo. Ele está entendendo a tua pergunta. Ele precisa de entendimento, aprofundamento numa matéria para poder diferenciar se ele fazia hora extra ou não. Então tu tem que perguntar qual era início e fim de jornada. É diferente. Então não existe pergunta burra, existe pergunta incompleta. E tu precisa dar os fundamentos para que quando as perguntas sejam realizadas eu consiga extrair tudo. E isso, quem vai te ajudar muito é a liquidação, porque ela não vai deixar espaço. Porque quando tu fizer uma pergunta, quanto é isso aqui? Quanto é essa periculosidade que tu quer condenar? Aí vai aparecer os espaços em branco. Vai falar assim, não consigo calcular. Por quê? Está faltando alguma coisa. E esse espaço em branco, tu vai preencher na narrativa. O que está faltando? Qual o salário da pessoa, por exemplo? Qual o salário base dela? Para eu poder realmente alcançar o resultado final daquele pedido. Descobrir como ele é finalizado. Tá entendendo como a liquidação ela te ajuda a esclarecer e a organizar a narrativa? E se a pessoa ela entra em contradição quando tu constrói a narrativa da relação de emprego, quando tu vai colocando em dados cronológicos, tu vai falando, não faz sentido. Exemplo, acontece muito do cliente chegar e falar, olha, 2 meses depois aumentaram meu salário para 1.600. Aí tu fala assim, era 1.500, aumentaram para 1.600. Aí tu pergunta, quando tu começou a relação? Ah, foi em novembro. Aí depois ele fala, mas em janeiro a gente teve uma pausa. Mas tu não disse que tinha aumentado o valor? Se ele só fala e tu pega o dado e colhe, tu perde a chance de colocar o tempo cronológico e identificar falhas ali de memória. As pessoas esquecem as coisas. Então, tu, fazendo o tempo cronológico, tu consegue organizar isso e lá na frente evitar problemas de contradição em audiência, porque aí ele vai construir o relato e falar, ah, não, é verdade, não foi 2 meses, foi depois de 3 meses, porque no segundo eu entrei de férias por causa de uma situação X. No segundo eu fui afastado porque eu tive um acidente. Não dá para ser afastado em 2 meses, né? Mas pode ser se a pessoa tinha um contrato irregular antes. Então as situações vão acontecendo e ela vai te contando. E tu vai construindo esse relato para dar clareza sobre o relato para o juiz, para entender os fatos geradores e clarezas do que vai satisfazer, do que vai reparar aquela ilegalidade, aquela irregularidade contratual. E o que vai te ajudar a definir se, e agora, como é que eu sei que a minha RT está pronta? Com certeza vai ser o cálculo trabalhista, por conta da história que eu te contei. E se tu deixar isso de lado, provavelmente tu vai botar em risco aí o teu navio. Pode naufragar, até porque a liquidação e o cálculo te ajudam em perspectiva a ter noções de quanto tu vai ter de retorno financeiro, o quanto tu vai ter ali à frente em expectativa de resultado para ti e para o teu cliente, né? Fora isso, vão ser as provas, que com o tempo, identificando os fatos geradores, vocês vão ver quais provas se encaixam mais. Então, com certeza, a minha cabeça passa por essa sequência quando eu estou pensando em construir uma RT. Eu penso nos fatos, eu penso na clareza do pedido para reparar, penso na liquidação e nas provas para sustentar os fatos geradores. Se há alguma brecha e eu não consigo calcular minha demanda, na hora que eu tentar calcular, eu vou identificar onde é a brecha e aí eu vou preencher com o fato que falta, talvez uma ligação, falar, olha, vamos corrigir isso aqui, não está batendo essa informação. E aí corrige, mas em regra, com essa experiência, tu vai conseguir formar o teu navio e ele vai com tranquilidade com esse fluxo processual até um resultado positivo, tá bom? Então, da prática, basicamente, são essas visões que eu espero de vocês. Em relação à construção da RT, se tu não for participar do evento, mas se for participar do evento, vocês vão ter aí alguns bônus que vai ajudar vocês a construírem essa RT procedimentalmente em relação a pressupostos processuais e condição da ação, né? Mas vocês podem sim utilizar, por exemplo, essas peças processuais que vocês têm na OAB como base. Não tem problema, elas preenchem todas as condições. Mas na prática, é essa visão que eu preciso de vocês. Porque como eu falei em outras aulas, por muitas vezes vocês têm a capacidade, mas vocês entram num foco equivocado, numa jornada que não é aquilo que vai agregar o resultado pretendido, não é aquilo que vai estabilizar a profissão de vocês. Então, a gente já vem aqui normalmente corrigir o foco e capacidade de alcançar isso todos vocês têm. Boa noite, bom descanso. Hoje foi um dia tranquilo, eu vou descansar a garganta e amanhã de manhã eu tô de volta, tá? Vamos terminar essa maratona lá no alto para quando chegar a semana do estágio trabalhista, na semana que vem já, vocês escolham tudo com muita facilidade. Beijo, boa noite.